apresentou já? Oi? Você já apresentou? É na frente, eu falo. Boa noite, pessoal. Vai apagar a luz aqui. Tá. Vocês apagaram do fundo e deixou lá da frente, né? Sei de outro? Melhor deixar essa aí. Vai desculpando o nervosismo, a improvisação. Tá? Nós vamos falar sobre o vilão aí da destruição do meio ambiente, combustíveis fósseis, né? Eu vou dar uma introdução no assunto, depois o pessoal vai continuar aí mais a fundo. Os combustíveis fósseis. Primeiro, a definição rápida sobre combustível. É um material que tem energia armazenada dentro dele. A matéria em si, ela tem energia sempre, que a gente descobriu pela física nuclear com Einstein, que toda matéria gera energia, mas para tirar essa energia é necessário uma grande força para liberar essa energia. Só que os combustíveis, eles conseguem liberar energia com grande facilidade. Então é uma energia química que tem grande potencial de ser transformada em energia térmica e aí sendo utilizada, transformando em energia elétrica e etc. Então, os combustíveis fósseis. Isso é de acordo com a teoria muito aceita de que o petróleo, o carvão e o gás natural provém de matéria orgânica que foi, entre aspas, fossilizada. Desculpa se eu falar bobagem, estou tentando aqui na medida do possível. Matéria orgânica que foi sedimentada sob alta pressão ao longo do tempo, se transformou nessa grande quantidade de energia material armazenada no subsolo do planeta. Então, o mais comum da gente conhecer é o petróleo, o gás natural e o carvão mineral. Mas existe uma teoria, na minha pesquisa, eu descobri que existe uma teoria de que o petróleo não vem de matéria orgânica, e sim de reações químicas do próprio solo, do calor da terra e tal. Eu vi alguns estudiosos tentando defender essa teoria, mas o mais comum é de que veio de matéria orgânica. E até na minha pesquisa eu fiquei com uma certa dúvida. O petróleo é totalmente líquido. Então, eu pergunto a vocês, o carvão mineral, parece que é possível se ver fibras da madeira. Por que o petróleo é totalmente líquido? Por que ele não tem resquício de vida? Então, eu não quero só trazer respostas, mas também trago pergunta para vocês. Outra coisa, todo mundo sabe, o petróleo foi o que deu um salto tecnológico na humanidade. Isso ninguém pode negar. É claro que foi ele um grande vilão do aquecimento global, da grande poluição. Mas o petróleo, com seus derivados, tornou a humanidade completamente dependente desse material. Certo? Quando a gente fala em petróleo, já vem a ideia de gasolina para os transportes. Mas aqui, pela essa torre de petróleo simplificada, dá para ver que por processos físicos foi separando o petróleo, ele gera o asfalto. Só um detalhe sobre o impacto ambiental do asfalto. Se desse para a gente calcular a área, quilômetros quadrados de áreas negras que absorvem calor e fica ali na terra sem plantação, sem gerar oxigênio no mundo, são grandes, muito grandes mesmo. Outro detalhe, a malha viária que existe no mundo, já dá para ter uma ideia de quanto havia de vida na Terra e quanto hoje em dia está se liberando de calor na Terra. Então, todo mundo conhece e sabe que o petróleo, de acordo com vários processos físicos, consegue separar o óleo combustível, óleo lubrificante, óleo diesel, querosene, gasolina, nafta e gás. Esse desenho aqui está um pouco equivocado quanto a quantidades, que parece que são todos a mesma quantidade.
eu não consegui descobrir na minha pesquisa a proporção de quanto sai de um e de outro. Lanço também para vocês, por favor, se quiserem pesquisar, o quanto sai a quantidade de um e de outro, para ver a viabilidade de, por exemplo, a nafta, que ninguém conhece. Eu acredito, eu não conhecia a nafta, que era um subproduto do petróleo, né? Se sai muito, se é pouco, eu não sabia disso. Então, desses todos, o que me mais chamou a atenção foi a nafta, por ser um produto menos denso do que a gasolina. Eu fiquei na dúvida de saber por que essa nafta, no que ela é usada. Então, fazendo essa pesquisa, eu descobri que a nafta é uma matéria-prima, é a principal matéria-prima das resinas plásticas. Quer dizer, quase todos os plásticos que nós temos vêm da nafta. Principalmente, ó, eu queria deixar aqui, que algum dia vocês podem estar usando, a polipropileno, policloreto de vinila, polietileno de alta densidade, polietileno de baixa densidade e o grande vilão, na minha opinião, o polietileno tereftalado, que quer dizer, o objetivo da humanidade é chegar num plástico que dure mais tempo possível, seja mais resistente possível, que seja mais próximo do vidro. Por quê? Porque ele consegue manter o produto na prateleira conservado pela maior quantidade de tempo possível. Ótimo para aquela pessoa que quer tomar aquele líquido ali em bom estado, mas péssimo para o meio ambiente, porque consumido aquele líquido ali, depois vai para o meio ambiente durar milhões de anos. Então, é o desenvolvimento da humanidade sem pensar no efeito ambiental. Além de que a queima desse petróleo gera poluições, a quantidade de CO2 na Terra aumenta. Muitos estudiosos dizem que a quantidade de CO2 que aumenta gera maior calor, gera derretimento das calotas polares e vai gerando uma reação em cadeia no mundo. Agora eu quero comentar sobre um detalhe muito importante. Imagine que isso aqui seria as reservas de petróleo do mundo, que estão acabando. Isso aqui há 10 anos atrás. Hoje em dia, está aqui. Daí o que o povo pensa? Está acabando, vai ficar caro. Opa, se o petróleo vai ficar caro, antigamente se investia isso aqui em dinheiro da economia mundial para poder se conhecer mais e como aproveitar melhor o petróleo. Opa, o petróleo está acabando, então vamos passar a investir isso aqui. Vamos passar a investir isso aqui Passei a investir isso aqui do dinheiro mundial para se conhecer mais do petróleo. Parece um absurdo, né? Mas pense aí, você quer investir em algo que quer ter rentabilidade. O petróleo é certeza que vai ficar caro. Vamos investir em petróleo. Graças a isso, o Brasil está aí fazendo pesquisas no pré-sal. Por quê? Se o preço do petróleo mundial subir, vai ser viável explorar em altas profundidades e o Brasil vai ser um pioneiro. Parece ser uma coisa boa, mas por quê? O homem, com seu pensamento individualista, está pensando em aproveitar mais, investir mais e gastar mais numa coisa que está acabando, do que pensar em algo que pode gerar, que tem fontes intermináveis de energia, como por exemplo a energia nuclear. Claro que tem controvérsias, mas é uma coisa que tem grande potencial de energia, não é algo que está acabando. Então, pessoal, eu vou agora passar para os meus amigos continuarem.
eu vou falar sobre o petróleo, o combustíveis fósseis no Brasil. Eu foquei a pesquisa no petróleo porque o petróleo é o recurso energético que mais se destaca no mundo. O petróleo hoje, ele é um componente básico de mais de 6 mil produtos em todo o mundo. Eu vou falar um pouco aqui sobre a história do petróleo no Brasil. Em 1910, foram lançadas as primeiras pesquisas para descobrir o petróleo. Em 1930, foram as primeiras jazidas descobertas e foi lançado o projeto O Petróleo é Nosso. Em 1938, foi lançada o Conselho Nacional de Petróleo, a CNP. E em 1953, fundou-se a Petrobras, que monopolizou o petróleo no Brasil. E depois de vários outros processos que foram passados, em 1996 surgiu a ANP, que acabou com o monopólio do petróleo pela Petrobras. A distribuição do consumo do petróleo no Brasil hoje, ela está entre a indústria, comércio e transporte. Na maior parte dela, indústria, comércio e transporte. Sendo usado em nossas casas, tanto em nossas vidas assim, tem o gás liquefeito, tem o óleo diesel, entre outros produtos que são oriundos do petróleo. No Brasil, eu peguei 3 dos maiores estados que produzem petróleo hoje. São eles Rio de Janeiro, Amazonas e Bahia. Rio de Janeiro com quase hoje 50% da produção de petróleo do Brasil, 40 e alguns vírgula alguma coisa. Bahia gira em torno de 11% a 12% da produção de petróleo. O Amazonas está em torno de 20%, entre outros estados brasileiros que produzem o petróleo. Eu foquei aqui também, além de falar do petróleo do Brasil, eu peguei uma imagem aqui do petróleo espalhado pelo mundo, que são os principais países produtores de petróleo, que tem como primeiro a Arábia Saudita, a Rússia, os Estados Unidos, e o Brasil hoje é o 12º país entre os maiores produtores de petróleo no mundo. Boa noite, pessoal. Muito bom. Eu vou complementar um pouquinho daquilo que Jim fez na introdução, falou na introdução. Eu fiquei incumbido de falar sobre vantagens e desvantagens dos combustíveis fósseis. Então, vamos lá. A descoberta dos combustíveis fósseis para usos energéticos na indústria, ele verdadeiramente fez girar a roda da revolução industrial, ou melhor, um marco na história da humanidade. O mundo moderno, tal qual nós conhecemos atualmente, ele deve muito a esse processo, a essa descoberta dos combustíveis fósseis. E quando eu falo de processo e evolução, diretamente ligado ao processo tecnológico, eu falo do uso devido para tal fim de matriz energética também. Mas, o que seria combustíveis fósseis? Alguém pode me dizer? Tem alguém aqui que pode falar um pouquinho sobre combustíveis fósseis, dar uma opinião, alguma coisa assim? Ninguém? Restos orgânicos que são jogados dentro do meio ambiente, que são contaminados. Mais alguém? Uma pergunta? Mas qual é a definição de combustíveis fósseis para vocês? O que você considera como combustível fóssil? São materiais que geram energia, Esses materiais são provenientes da composição, Beleza. Como colocou, não são combustíveis renováveis, igual a gente falou. Uma planta plantei hoje e amanhã já pode produzir energia. No caso do petróleo, foram milhões de anos. Uma das considerações para combustíveis fósseis, como o meu colega aqui já falou, é que são restos de plantas ou animais da era pré-histórica que ao longo de milhares de anos
foram reduzidos a cadeias de hidrocarbonetos. Bom, mas o que são hidrocarbonetos? Estou querendo complicar, estou ficando mais nervoso do que vocês aqui. Hidrocarbonetos nada mais são do que um conjunto de compostos orgânicos formados por moléculas de carbono, de hidrogênio, unidos por uma ligação tetrapiédrica, alguma coisa assim, desculpe, não lembro agora o nome perfeitamente, mas que estão ligados também através de uma ligação covalente. Uma ligação covalente e de fato, o que é isso? Está confundindo mais, né? Na verdade, esse processo todo nada mais é do que uma estrutura básica para os compostos orgânicos presentes na natureza, tal qual encontramos hoje, né? Então, vamos falar diretamente de vantagens e desvantagens, que é o que realmente eu fiquei responsável para falar, né? Eu tenho aqui falando um pouquinho sobre eficiência, né? Mas eu vou ali na introdução. Os combustíveis fósseis, ele hoje é a maior matriz energética utilizada atualmente em todo o mundo frente a diversas outras fontes de energia. Talvez por essas vantagens frente às demais energias, talvez não, por essas vantagens, desculpe, frente a outras energias, é que ele ainda continua sendo a maior fonte de energia utilizada no mundo. Mesmo a gente sabendo que hoje já existem estudos e outras energias limpas que ainda não são aproveitadas ao máximo, exploradas ao máximo a sua capacidade, né? Como outras energias que já foram, matrizes energéticas que já foram citadas aqui pelas demais equipes. Então, falando da eficiência dos combustíveis fósseis, o combustível fóssil ele tem um grande poder de energia, ou seja, um grama de combustível fóssil comparado a uma outra energia na mesma proporção, o combustível fóssil ele tem um grande poder de liberar essa energia, por exemplo, a queima de um combustível, por exemplo, né? Os reservatórios, isso eu falando das vantagens, tá, pessoal? Os reservatórios de combustíveis fósseis são facilmente encontrados, são mais facilmente encontrados, né? O transporte dos mesmos também são fáceis. Normalmente, o transporte do petróleo, falando dos combustíveis fósseis e falando na sua qualidade líquida ou gasosa, por exemplo, na sua espécie líquida ou gasosa, ela pode ser transportada através de tubulações, através de veículos especiais, ou seja, o processo de extração e processamento mesmo do combustível fóssil, ele acaba sendo menos oneroso do que outras tecnologias que acabam usando mais e mais recursos e necessitam de muito mais investimento para tal. O petróleo, hoje, né, é um combustível que você pode, com o mesmo, através do processo de fracionamento, como Jimmy mostrou aqui no slide anterior, né, existe um processo de fracionamento, onde do petróleo é extraído diversos outros subprodutos, como a nafta, como os óleos lubrificantes, os óleos combustíveis, a própria gasolina. E, como eu falei antes, do investimento, né? O investimento nada mais ou melhor, o investimento ele acaba sendo menos oneroso do que outras fontes de energias. Na qualidade do carvão, por exemplo, que é um outro combustível fóssil encontrado em grande abundância na natureza, o carvão ele pode ser utilizado em usinas, né, para redução, por exemplo, para aumento de produção e redução de custos a longo prazo. Então, a gente pode ver que os combustíveis fósseis, apesar, né, dos malefícios que a gente tem, hoje ainda, pelas suas vantagens, ainda continua sendo a matriz energética mais utilizada atualmente. E se tratando de desvantagens, né, a gente pode falar que esse uso excessivo, né, e irracional dos combustíveis fósseis vem diminuindo os seus estoques, né? E essa diminuição a gente pode sentir no bolso, né? Na gasolina que está mais cara, nos seus subprodutos que vão estar mais caros também, com certeza, os derivados do petróleo. E falando lá dos hidrocarbonetos, que são provenientes dos combustíveis fósseis, eles são responsáveis pelos efeitos, os
os gases de efeito de estufas, tais como monóxido de carbono, dióxido de carbono e entre outros gases nocivos, né? Como eu falei, monóxido de carbono, dióxido de carbono e tem mais uns gases aí que é dióxido de enxofre, que é responsável pela chuva ácida, que acaba comprometendo aí o meio ecológico, né? E vamos falar um pouquinho de carvão. Carvão, por exemplo, no processo de desvantagem, né? Falando assim do carvão, o carvão hoje ele causa diversos males para os profissionais da área que estão espalhados pelas minas aí ao longo do globo, né? Em todo o globo terrestre. O esgotamento dessas fontes, né? Como já foi citado aqui, o esgotamento dessas fontes vai acabar o quê? Onerando não só para nós como consumidores finais, mas o uso irracional da extração, do consumismo desse material, ele acaba se tornando a atividade muito mais onerosa, né? Como o Jimmy citou, para quem tem um olhar futurístico, pode se encarar como uma possível mina de ouro, galinha dos ovos de ouro, para que se venha trabalhar e envolver diversas pesquisas para que possa desenvolver realmente e facilitar o monopólio, na verdade, para se ter um monopólio desse combustível, né? Mas a gente não pode deixar de falar que vazamentos, por exemplo, na extração do petróleo, desde o processo, no local, logo dessa extração, você já tem ali a contaminação daquela área, né? Pelo menos aquela região ali, seja fauna, seja flora, você já acaba contaminando o solo, né? Vazamentos do tipo de petróleo, vazamentos de gás, né? De GNV, o gás natural, que a gente chama de gás natural veicular, e tudo isso já pode trazer grandes malefícios, desde acidentes gravíssimos, né, para a gente. Recentemente foi posto aí na internet um vídeo, né, de uma refinaria no México, onde houve um vazamento de gás natural e depois de uma explosão, houve a morte de 36 pessoas e 40 ficaram feridos, né? Então, pessoal, desde já eu passo agora para o Gabriel e agradeço a vocês. Boa noite. Vou falar aqui sobre as curiosidades do combustíveis fósseis com algumas perguntas que eu mesmo vou responder na sala. Primeira pergunta: no que um apagão pode interferir sobre as matrizes energéticas de um país? Foi até o colega Roberto estava falando. Até mais ou menos nos anos 2000, 2001, o Brasil estava bem satisfeito com suas matrizes energéticas. Estava meio tem pouco, estava com a ANP, ou seja, estava tudo bem em relação às matrizes energéticas. Mas aconteceu uma coisa: em 2001, em 1º de julho de 2001 e em 27 de setembro de 2002 aconteceu o famoso apagão, que causou um rombo na economia brasileira. E aí levou o governo a pensar o seguinte: como é que eu posso depender exclusivamente? Porque nessa época, o forte da economia brasileira, por mais que tivesse petróleo, que tivesse outros tipos de obtenção de energia, o forte era a hidrelétrica. Ele pensou: como é que eu posso pegar um tipo de energia que depende de fatores climáticos? Porque o que causou o apagão foi o nível baixo de água nas hidrelétricas, não podendo gerar tanta energia suficiente para abastecer todo o país. Aí eles pensaram: como é que eu posso depender de uma energia que depende de fatores climáticos? Porque eu não posso investir agora em energia, investir mais ainda em energia que só depende da gente, que é no caso combustíveis fósseis. O Brasil estava focado apenas em petróleo. Aí eles começaram a investir mais em carvão mineral e gás natural para poder fortalecer mais a economia. Que usa óleo diesel. E não corre mais risco de ter apagão, né? Agora a segunda pergunta: como e quanto tempo, na verdade, dura para o carvão mineral e o petróleo serem formados? Bom, o carvão mineral e o petróleo duram cerca de 2 milhões de anos para serem formados. Porque eles são formados através de sedimentação. Porque são, o pessoal estava falando aí, na verdade é a biomassa sedimentada, que é um processo que gera muito tempo, porque a natureza não anda no mesmo relógio que o ser humano anda, tanto é que você deve ter visto sobre geração de rochas metamórficas, né, sedimentares, que leva muito tempo para se formar. Aqui não é diferente não, leva muito tempo também. Então são cerca de 2 milhões de anos para se formar, uma coisa que a gente utiliza tão rapidamente no nosso dia a dia, né? Terceira pergunta: em quanto tempo os combustíveis fósseis vão acabar? Bom, uma estimativa que eu vi pesquisando foi que do jeito que a gente está, no ritmo que a gente está, seguinte: o ritmo que a gente está significa o que a gente usa agora, mas é capaz de que no futuro a gente use mais, então é capaz de acelerar mais ainda esse processo. Segundo a pesquisa que eu vi, o petróleo que a gente usa é capaz de terminar em cerca de 40 anos, o gás natural em cerca de 100 anos, e o carvão mineral 200 anos, ele dura mais. E essa questão de durar 200 anos é um perigo, porque na pergunta de baixo ele pergunta,
Qual o combustível fóssil mais poluente? É justamente o carvão mineral, ou seja, ele é o que dura mais, ele é o mais poluente, 13 vezes por cento mais poluente que o petróleo, é o que polui mais, o mais barato e o mais abundante. Por isso, como a gente já viu aqui no gráfico anterior do slide de petróleo no Brasil, o mundo utiliza mais carvão mineral do que o Brasil ainda. Ou seja, o Brasil ainda não está nesse processo de descobrimento do potencial do carvão mineral.